Samuel, capítulo 5, nós iremos ler do versículo 13 ao versículo do número 16. Você pode dizer amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: tomou Davi mais concubinas e mulheres em Jerusalém, depois que viera de Hebrom. Ele nasceram mais filhos e filhas, e são esses os nomes dos filhos que nasceram a Davi em Jerusalém: Samua, Zobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeque, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifilete. E se você pode, diga amém. Amém. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo fala comigo através da tua palavra. através da tua palavra. Renova-me por ela, Renova-me por ela, edifica-me por ela, edifica-me por ela, consola-me por ela, consola-me por ela, e eu glorificarei o teu nome. e eu glorificarei o teu nome. E na certeza Na que certeza tu estás nesta palavra, está essa palavra. eu já me assento, dando glória, misturado com aleluia. O texto que temos lido essa noite nos fala do grande rei de Israel, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que aqui está de posse da totalidade da promessa que Deus lhe fez. E a Bíblia vai falar de alguns filhos de Davi que lhe nasceram em Jerusalém. Todos nós sabemos que Davi teve 24 filhos. 13 deles nasceram enquanto fugia de Saul pelos desertos da Judéia, Ziglag, caverna de Adulão. Mas 11 deles nasceram em Jerusalém, depois que Davi assumiu o trono de todo o Israel. E é sobre 3 desses filhos que eu gostaria de vos falar essa noite. Davi, um homem que sempre honrou o Senhor, que em tudo que fez, que em tudo que realizou, em tudo que de Deus recebeu direção e cumpriu, buscava honrar o Senhor. Desde eternidade, quando ainda era somente um pastor de ovelhas do seu pai no campo, ele já dedilhava a sua harpa, que ele mesmo fez de gravetos e de tripas de ovelhas, aonde ele compunha as suas canções, algumas delas que se tornaram salmos. A vida pacata de tomar conta das ovelhas malhadas do seu pai era dividida nas horas de folga, nas suas composições com a sua harpa na mão, o seu treinamento com a funda, porque Davi usou a funda de uma forma significativa para derrubar o gigante. Não foi coincidência, ele treinou isso. E não treinou porque era um dos instrumentos de um pastor. O pastor de ovelha tinha 3 instrumentos principais: a vara, o cajado e a funda. O cajado, para na sua parte curva, trazer a ovelha mais para perto de si. A vara,
para espantar os lobos que vinham atacar o rebanho. E a funda era usado para trazer a ovelha que se afastava para longe, para trazê-la de volta. O pastor, quando a ovelha estava se afastando perto, ele usava o cajado e trazia de volta. Mas como trazer de volta aquela ovelha que se afastava longe? Se o pastor saísse correndo atrás dela, ela correria para mais longe ainda. Ele perderia tempo. Então a funda era usada não para mirar na ovelha, mas ele pegava a funda e mirava numa árvore, num toco de madeira, num arbusto. Ele jogava a pedra e a ovelha ouvia o barulho, se assustava e voltava para perto do pastor. Diga para o seu irmão, você já experimentou isso? Aquele susto que te fez voltar para mais perto do teu pastor? Do teu Senhor? Era isso que servia a funda. E a sua vida era isso. Com o passar do tempo, Davi foi ungido, 1 Samuel 16, para ser rei de Israel, e voltou para o campo. E só depois que ele foi ungido é que ele matou o leão e matou o urso. Porque nenhum homem na força física natural poderia fazê-lo, a não ser pela força do Espírito Santo, que a Bíblia diz que quando ele recebeu a unção, o Espírito se apoderou dele. Lembra-se de Sansão, o homem mais forte do mundo? Só conseguiu rasgar o leão porque o Espírito Santo se apoderou dele. E depois que o Espírito estava de posse de Davi, ele mata leão, ele mata urso, ele derruba gigante, e ele trabalha para honrar o Senhor em tudo o que ele se propõe a fazer. Mas o que me chama a atenção em Davi são pelo menos duas coisas nessa palavra inicial. Primeiro, Israel teve 44 reis. Repita comigo: 44 reis. 44 reis. 43, Israel reconheceu e aceitou. Mas teve um que Israel não aceitou, não recebeu e não honrou. Mas se você perguntar para qualquer judeu qual foi o maior rei de Israel, todos eles irão dizer: foi Davi, mesmo sendo o segundo rei de Israel. Numa relação de 44, Davi foi o maior rei da história de Israel. E se você hoje, século 21, pós-modernidade, for até Jerusalém e quiser visitar o túmulo dos reis, você só vai ter 2 túmulos para visitar. Com uma relação tão grande de reis que Israel teve, em Israel só foram preservados 2 túmulos. O túmulo de Davi. O outro, o túmulo do rei rejeitado. O túmulo de Davi, ele tem os restos mortais de Davi ainda hoje. Mas o túmulo do rei rejeitado está vazio, porque ele ressuscitou. É vivo está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Mas na história de Israel, o maior rei foi Davi. E quando nós usamos a expressão, quando nós cantamos, pregamos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, isto é maravilhoso. Mas quando nós hoje dizemos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, o que nós pensamos? Pensamos na sua história, pensamos na sua abnegação, pensamos que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque por 17 anos, por 10 anos, ele fugiu de Saul, que queria matá-lo. Teve 2 oportunidades para matar Saul, mas não o fez. Quando nós vemos que Davi trouxe de volta a arca do Senhor,
quando nós vemos que Davi conquistou a cidade de Jebus, colocou o seu nome em Jerusalém e a tornou capital de Israel, nós analisamos tudo que Davi fez, os seus hinos, os seus salmos, tudo que ele compôs, todas as batalhas que venceu. É fácil nós chegarmos à conclusão de que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem falou que Davi era um homem segundo o coração de Deus não foi homem, não foi autoridade judaica, foi alguém que poderia chamá-lo, mesmo quando Davi não era conhecido por ninguém. Até o próprio Samuel, que um dia estava orando, chorando por Saul, Deus disse: Samuel, para de orar por Saul, porque eu já tenho rejeitado. Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu vou te enviar à casa do belemita Jessé, porque dentre os seus 8 filhos eu tenho me provido de um rei para Israel, alguém que vai cumprir toda a minha vontade, um homem segundo o meu coração. Israel não sabia quem ele era, nem Davi sabia o que ele seria. Samuel, que era o pastor de Israel, também não conhecia, mas Deus já o chamava de um homem segundo o coração de Deus. Isso deve nos animar, isso mexe comigo. Sabe por quê? Porque Davi não era nada. E como que Deus falou que ele era um homem segundo o coração de Deus? Segura aí se você pode. O homem te mede pelo teu presente. O diabo te mede pelo teu passado. Mas o Senhor que te chamou te mede pelo teu futuro. Por isso a Bíblia diz: ele tem para ti um bom futuro. Ele chamou Davi um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia o futuro que tinha reservado para Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: calma, meu irmão, Deus vai te medir pelo teu futuro. O homem te mede pelo teu presente. Se você hoje pode, se você hoje consegue, se você hoje tem condições de ajudar, ele te mede pelo teu presente. Ele não quer saber o que você foi e nem o que você vai ser. Ele quer saber se hoje você presta para alguma coisa. O diabo é diferente, ele mede o teu passado. E lá no passado ele vai fuçar para trazer os seus erros, os seus enganos, os seus pecados, lançar na tua cara e dizer: você não pode, você não é digno. Mas o nosso Deus não está preocupado com o teu passado, nem com o teu presente. O nosso Deus está te medindo pelo teu futuro. E para aquilo que ele já tem separado, reservado, escrito para você, para a tua casa, para a tua família. E se você pode, aplauda e bendiga o nome do Senhor Jesus. E é interessante, na relação que nós lemos, que trazem 11 nomes de filhos que Davi teve quando assumiu o trono em Jerusalém. Você sabe tanto quanto eu que Davi recebeu, 1 Samuel 16, a primeira unção na casa de Jessé, seu pai. A segunda unção ele recebeu na tribo de Judá para ser rei de toda a tribo de Judá. E a terceira unção ele recebeu com 37 anos em Hebrom, quando todas as 11 tribos que faltavam vieram a ele e pediram para que ele fosse rei sobre todo Israel. E aí ele foi ungido como rei de toda a nação. E Deus então, depois de 20 anos, cumpriu a promessa em toda a sua vida. Davi então agora, de posse da promessa, Davi pensou no passado. De quantas vezes ele honrou o Senhor, de quantas vezes ele compôs hinos e salmos para honrar o Senhor. Por isso a Bíblia diz que ele disse: eu amo o Senhor. Mas, como está aqui, já de posse da promessa, em Jerusalém, e nasce-lhe 8 filhos. Ele olha para todos os seus filhos e diz: eu queria honrar um pouco mais o Senhor. Eu queria honrar um pouco mais o nome do Senhor. Aí o doutor Chamberlain vai contar um detalhe interessante. Ele teria 11 filhos em Jerusalém. No 8º ele pensou: eu precisava honrar mais o nome do Senhor. Aí acontece com Davi algo que o doutor Chamberlain explica. Ele tem concubinas.
e 3 concubinas de Davi ficam grávidas no mesmo tempo. E essas crianças nascem com um espaço de menos de um mês. E aí ele toma a primeira criança e diz: o nome dela vai ser Elisama. Quando nasce a segunda, alguns dias depois, ele diz: o nome dele vai ser Eliade. E a terceira, quando nasce, ele coloca o nome de Elifilete. Como que Davi honrou o Senhor? Quando ele pegou seu filho e disse: esse aqui, eu vou falar algo que a grandeza de Deus me mostrou ao longo da minha vida. Ele toma a criança e fala: o nome dela vai ser Elisama. El-I-Zama. Deus me ouve. Deus ouviu a minha oração. Deus deu ouvidos ao meu clamor. Elisama. Eu venho aqui falar nessa noite em nome de Jesus. Nós servimos ao Deus que ouve. Eis que os ouvidos do Senhor não estão gravados para que não possa ouvir. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, eu ouço e ouvirei, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O nosso Deus ouve. Pastor, mas eu nem orei. Você chorou? Ele ouviu. Você sussurrou? Ele ouviu. Ele ouviu. A palavra do Senhor vai dizer no livro do 2 Reis, no capítulo número 20, que Isaías recebe uma missão. Ele deveria ir ao palácio onde estava Ezequias com uma chaga mortal e avisar Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. E o profeta saiu. Ezequias se levanta da cama, coloca a cara no canto da parede e começa a orar ao Senhor. E diz: Senhor, lembra-te de tudo que eu fiz, de como eu andei em retidão, com o coração reto diante da tua presença. Tem misericórdia de mim, Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias, viu as suas lágrimas. Eu fico, quando penso nesse texto, eu fico imaginando da urgência da oração. Porque alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer que se Ezequias não ora naquela hora, ele não estaria vivo na manhã seguinte. Porque Deus já tinha avisado a ele. Mas como foi urgente, como a resposta de Ezequias foi tremenda, quando ele orou, ele disse: Senhor, lembra de tudo que eu fiz, tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor diz que Isaías estava no pátio do palácio. E porque Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus vem a Isaías, meia volta, vai lá e diga para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vou lhe conceder mais 15 anos de vida. Deus é Deus de Elisama, o Deus que ouve a oração. Em Gênesis 21, nós vemos o filho de Abraão com Agar, Ismael, que tinha 11 anos, quando nasceu o filho da promessa de Sara, Isaac. E quando Ismael tinha 14 anos, e Isaac tinha 13, Abraão foi dar uma festa de desmame para Isaac. E os irmãos sabem que adolescente, especificamente, não gosta de criança. Jovem até atura, mas adolescente não gosta de criança. Então, Isaac começou a perturbar Ismael. Ismael já era adolescente, Isaac era uma criança. O que Ismael faz? Dá um peteleco. Como é que é? Robinho? Segura Robinho na orelha de Isaac. E a Bíblia diz que Sara, da onde estava, viu. Foi até Abraão e disse: despede a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não vai herdar com o meu filho. Abraão ficou chocado, foi orar ao Senhor. O Senhor ouviu a oração de Abraão e disse: Abraão, faça o que Sara disse, porque eu também vou fazer de Ismael uma grande nação. Despede. A Bíblia fala que ele pega um odre de água, pega um bocado de pão. Repita comigo: bocado de pão.
Se a gente falar bocado, ele vai entender outra coisa. Porque bocado é muita coisa. Agora, bocado é o que dá para uma refeição. Ele perguntou de uma refeição, um odre de água, e a despede. Porque sabia que ela só tinha um lugar para ir. Ela era egípcia, ela ia atravessar e ia ao Egito. A água ia dar, mas o que aconteceu? Ela sai com o menino e se perde no deserto. E depois de peregrinar pelo deserto, o pão acaba, a água acaba, o menino fica desconvalescente e ela fica desesperada. Qual é a mãe que consegue ver um filho desidratado, com sede, e ficar tranquilo? A Bíblia diz que quando acabou a água e Ismael já estava convalescendo, ela pega Ismael e coloca debaixo de um arbusto, se afasta a um tiro de flecha 100 metros, e ela vai orar ao Senhor, e ela começa a chorar, dizendo: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. E de repente o anjo do Senhor aparece e diz: Agar, não temas, porque Deus ouviu a tua oração, Agar. Não, Deus ouviu a voz do menino. Que voz? Ele estava desmaiado, ele estava totalmente desidratado, com o sol do deserto. Mas do gemido dele, Deus ouviu a sua oração. Eu venho te dizer, mesmo que se for gemendo, Deus está ouvindo a tua oração. E a resposta, porque Deus ouviu, veio. Deus disse: Agar, não temas, porque dele farei também uma grande nação. Olhe para a sua direita, toma água, dá para ele e continua no teu caminho. A Bíblia diz que Deus não abriu uma fonte no deserto, Deus abriu os olhos de Agar, porque ela estava do lado de uma fonte. Porque existem momentos na vida que nós ficamos tão atribulados com a fase que estamos vivendo, com a luta que estamos passando, que nós não conseguimos ver que a solução está mais perto, que a resposta de Deus está mais perto. Agar toma água, dá para o menino, e você sabe o que aconteceu. Eles se salvaram e Ismael se tornou uma grande nação, porque Deus ouviu o gemido do menino. Me ajuda a pregar e dizer para esse irmão: Deus sempre vai ouvir o gemido, a oração, o clamor de quem tem promessa dele, de quem tem aliança com ele, porque ele é Deus, ele ama o Deus que ouve. Aleluia. Eles amam, Deus ouve. Alguns dias depois nasceu Eliada. Quando Davi toma o seu filho Eliada nas mãos, ele diz: Eliada, o meu Deus me conhece. Eu ouvi uma aleluia repetir: Eliada, o meu Deus me conhece. Deus conhece o que um homem não sabe. Deus conhece aquilo que nem seus pais sabem. Deus conhece. Apocalipse capítulo 2 e 3 se reserva as 7 cartas às igrejas da Ásia. E um ponto comum em todas elas é que a palavra do Senhor diz: em cada uma delas, o Senhor escreveu para o anjo da igreja: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Vira para o Senhor e diz assim: Deus conhece as tuas obras. Deus conhece. O Salmo 139, Davi expõe isso quando ele diz: o Senhor me sondas e me conhece. Conhece o meu sentar, o meu levantar. De longe conhece até os meus pensamentos. Aquilo que não subiu ainda à tua mente, Deus conhece. Por que você está com medo de falar com o Senhor? Ele conhece. Senhor, mas eu estou sabendo agora. Mas ele já sabia. Ele está esperando você expor a ele em oração o que você precisa. Porque o nosso Deus te conhece. A Bíblia diz que antes que nós fôssemos formados,
no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Deus te conhece muito antes do que você imagina. Ele te sonda, Ele te conhece. E é interessante esse sentar e levantar, porque não é uma posição física. Deus sabe quando eu sento e quando me levanto, mas eu também sei quando eu sento e me levanto. Essa expressão significa: Deus sabe quando Ele te fala algo e você se assenta para descansar nele, ou quando você se levanta e quer resolver na força do seu braço. Diga para o seu irmão: Deus sabe quando você está esperando de fato nele, ou quando você está querendo resolver as coisas na força do seu braço. Porque Deus conhece. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, o evangelista João nos diz que o nosso Jesus está voltando para as margens do Jordão depois da tentação no deserto. Ele já tinha sido batizado 40 dias antes por João Batista, à vista de todos. E agora ele está voltando da tentação do deserto, onde foi vitorioso sobre o diabo. E ele está passando próximo do Jordão. E João está com 2 dos seus discípulos. E quando Jesus está passando, João disse: olha lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os seus 2 discípulos, a Bíblia não diz, mas subentende, pediram permissão para João para poder seguir a Jesus. João libera. E eles passam a seguir Jesus. Seguir Jesus no seguinte sentido: eles estavam indo atrás de Jesus, seguindo para ver onde Jesus está, onde estava indo. E Jesus de repente para, percebendo que estavam seguindo ele, vira e diz para os 2 discípulos: o que buscais? Eles disseram: mestre, nós queremos saber aonde tu assistes. Em algumas versões, aonde tu moras. E Jesus disse: vem e vem. Um deles era André. André, filho de Jonas. E assim que começou a seguir Jesus, André foi falar com o seu irmão chamado Simão. E disse: Simão, eu preciso que você conheça um mestre que eu conheci. Simão disse: tá bom. Onde que é o culto? Vai ser ali, à beira do mar da Galileia. Simão vai junto com André. E quando Simão chega, Jesus não estende as mãos e diz: prazer em conhecê-lo, qual o seu nome? Não, Jesus olha para ele e diz: tu és Simão. Tu és filho de Jonas. E a partir de hoje, tu te chamarás Pedro. Deus conhece ou não conhece? Ele está dizendo: eu conheço o teu hoje. Eu conheço a história da tua família. Tu és filho de Jonas, Bar Jonas. E eu conheço o teu futuro. Tu te chamarás Pedro. Um pouco depois, o outro discípulo que estava com João e seguiu Jesus, Felipe, seguindo Jesus, vendo essas maravilhas, disse: eu tenho que falar com um amigo meu chamado Natanael. Natanael era de Caná da Galileia, em torno de 8 quilômetros de Jerusalém. E Felipe vai a Natanael e diz: Natanael, nós conhecemos o chamado Cristo que Moisés escreveu, que os profetas falaram, Jesus de Nazaré. Natanael, com muita frieza, disse: de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era a parte mais pobre de Israel, a Galileia. E na Galileia, Nazaré era a cidade mais pobre. Além de tudo, era uma comunidade que tinha muitos ladrões, salteadores, fugitivos da lei. E aí Natanael disse: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse: então vem e vê. Natanael, curioso, foi lá ver. Quero ver se tem alguma coisa boa de Nazaré. Quando foi chegando, também não foi apresentado. Jesus, vendo-o chegar, diz: eis aí um varão galileu, em quem não
dou ao mundo. Natanael se assusta e pergunta: Senhor, de onde me conheces? Jesus diz a Natanael: Natanael, eu te vi antes que André te chamasse, eu te vi debaixo do pé da figueira. Natanael se rende aos seus pés e diz: Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo de Deus. Mas que mistério é esse? Só porque viu Natanael debaixo do pé da figueira? Não, é porque Jesus estava falando de algo no passado de Natanael que ninguém sabia, era um segredo de família. Se você não sabe, Natanael tinha a mesma idade de Jesus Cristo. Quando Natanael nasceu, estava na perseguição de Herodes. Os pais de Jesus, com as dádivas que ele recebeu no nascimento, o ouro, a mirra, a moeda, tiveram possibilidade de levar Jesus naquela perseguição contra os nascidos para fora de Israel, fazendo uma viagem internacional até o Egito. Mas muitas crianças não tinham, seus pais não tinham condições de levá-las para longe de Israel. Então fugiam de um lado para outro dentro do próprio Israel. E os pais de Natanael fizeram isso. Para preservar a vida da sua criança, estavam levando para a Judéia, da Galileia para a Judéia. Mas no meio do caminho, seus pais avistaram de longe uma guarda romana, uma guarda de Herodes, que estava perseguindo e procurando crianças recém-nascidas. A mãe de Natanael não teve dúvidas. Debaixo do pé de figueira, ela cavou entre as folhas, colocou a criança, jogou folha em cima, debaixo do pé da figueira, e sentou em cima de cócoras. E o seu pai ficou de pé. A guarda passou, ouviu os dois, e eles foram livres da perseguição de Herodes. Conforme Natanael foi crescendo, conforme Natanael foi se desenvolvendo, os seus pais contaram essa história e disseram: Natanael, nunca conte essa história para ninguém. Por quê? Porque o decreto de Herodes não perdia validade. O decreto de Herodes não perdia validade. Ele não vencia. Então, Natanael nunca falou dessa história para ninguém. E agora Jesus, que conhece, disse: eu te vi debaixo do pé da figueira. Deus te conhece. Passado, presente e futuro. Para Deus é tudo igual. E Ele manda me dizer: eu conheço a sua história familiar, eu conheço as suas dívidas, eu conheço as suas dúvidas, eu conheço as suas intempéries. Eu vou entrar com providência e o meu nome na tua vida vai ser glorificado. Enviada, Deus conhece. A terceira criança que nasceu nos dias depois, Davi deu o nome de Elifilete. O meu Deus livra. Repita comigo: o meu Deus livra. Deus é Deus de livramento. Por isso a palavra do Senhor, Davi escreveu no Salmo 124: a nossa alma escapou como pássaro, o laço quebrou e nós escapamos. O Salmo 46 diz: quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O nosso Deus é Deus de livramento. Por isso ele diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e debaixo das suas asas estarás. Quantos já viram no esconderijo do Altíssimo? Sabendo que o nosso Deus nos livra. Deus livra. Por isso o versículo 7 do Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque Elifilete, Deus está livrando a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele é Deus de livramento, e nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Coloca a mão no peito e diz: Senhor, eu creio que tu és Deus que me ouve, que tu és Deus que me conhece, e o Deus que livra de todo mal. Em ti confio.
A ti confio a minha alma, a ti confio a minha vida. Dizendo: Ele ama, Ele ata, Ele virá. O meu Deus ouve, o meu Deus conhece, o meu Deus livra. Se você crê, fique de pé, aplaudindo e dizendo o nome do Senhor. Porque Deus é Deus presente na nossa vida. Um Deus que ouve, um Deus que conhece, um Deus que nos livra. Deus que ouve, Deus que conhece, Deus que